Satisfação verdadeira, Cristo não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação, nova vida, eu com Jesus, em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. E paz real, e gozo da aflição, achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois é Jesus irá vencendo todo em glória. Eu hei de vê-lo, satisfação sem fim. E paz real, se gozo da aflição, achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação. Amém, queridos. Bom dia a todos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma satisfação, de fato, poder servir a esse Deus maravilhoso, onde Ele mesmo, em Sua Santa Palavra, nos instruiu acerca deste dia, o dia do Senhor. Convido você a orar comigo. Pai Santo, nós te louvamos e te bendizemos por tão grande salvação, por tão grande privilégio de podermos amanhecer o dia vivos, louvando o teu santo nome. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, de todos que estão acompanhando neste momento, que vão ainda acompanhar, vão assistir, vão participar deste culto depois. Nós louvamos a Ti, Senhor, pelo dom da vida eterna. Muito grato a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor fará e pelo que o Senhor é. Muito obrigado, Pai. Neste momento eu te peço pelos aniversariantes, pelos enfermos, pelos desempregados, pelo nosso país, pelas famílias, que o Senhor entre com providência, ó Deus, em todas as áreas de nossas vidas. Receba os nossos louvores, a nossa oração e tudo que vamos fazer neste momento, que seja para a honra e glória do Teu nome. É assim que eu te rogo, em nome de Jesus. Amém. Eu peço que você abra a sua Bíblia em 3 versículos que nós vamos ler, em 3 partes diferentes. Primeiro, em Isaías, capítulo 45, verso 23, que diz assim: por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda língua. Aí Paulo, escrevendo aos romanos e aos filipenses, ele repete este mesmo versículo que aqui está registrado em Isaías no Antigo Testamento. Porque a Bíblia daqueles homens de Deus, dos apóstolos, do próprio Jesus, era o Pentateuco, era o Antigo Testamento. E aí Paulo repete esse versículo em Romanos, capítulo 14, versículo 11. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. Diz assim: porquanto a Escritura diz. Então você perceba que Paulo está dizendo que a Escritura diz, o que o Antigo Testamento diz, o que o profeta Isaías diz. Todo aquele que nele todo aquele que nele crê não será confundido,
Perdão, irmãos, eu estou lendo aqui errado. É o 14, verso 11. Da mesma forma, Paulo diz, veja que lá no 10, que eu estava lendo errado, no capítulo 10, mesmo assim ele diz lá, porquanto está escrito, ou seja, ele está se referindo à escritura, porquanto a escritura diz, ao Pentateuco, aqui da mesma forma, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Então, Paulo está citando Isaías 45, versículo 23. Agora eu peço que você abra também em Filipenses, capítulo 2, verso 10. Filipenses 2, verso 10. E Paulo, ele diz o seguinte, eu vou ler o verso 9 e o 10. O 9 diz assim, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, o verso 10 agora, para que o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, meus queridos irmãos, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só o Senhor é Deus, porque temos um Deus maravilhoso que tem um nome que está acima de todo o nome. Conforme Atos capítulo 4, versículo 12 diz que só há salvação em um homem. Então, acima dos céus, abaixo dos céus, aqui na terra não há outro nome a não ser Jesus Cristo. Vamos cantar Glória para sempre. Que possamos de fato entender que toda honra e toda glória só serão dadas ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo. E que Ele receba esses louvores como aroma suave às suas narinas. E que nós possamos de fato crer no que estamos cantando. Que só Ele, só Jesus é o nosso Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá.
Amém. Glória a Deus. Declaremos nesta manhã que só Ele é Deus. Só existe um Deus, a Santíssima Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Depois do estudo, se der tempo, cantaremos mais uma vez este cântico tão maravilhoso e tão bíblico que é. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos do 1 ao 12. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas de nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Observai o que está evidente: se alguém confia em si, que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que, assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu, para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei. Para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Considere o tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos, quando presentes. O verso 12, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comprando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Pai, fala ao nosso coração nesta manhã através da Tua palavra, do estudo, assim que eu te peço, pois importa que Tu cresças e nós diminuamos. Abra o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Paulo aqui está defendendo a sua autoridade apostólica, coisa que hoje está muito vulgarizado, onde muitos se autodenominam apóstolos, e temos aqui a continuidade do tema que estamos estudando sobre algumas marcas da verdadeira igreja. E nós vimos, em primeiro lugar, que é necessário nós pontuarmos as marcas para que haja uma diferença naquilo que é falso e verdadeiro. E em segundo lugar, nós vimos também que uma das marcas é a universalidade. A primeira marca que nós vimos, onde a catolicidade significa isso, universalidade. E agora vimos que a palavra também, vimos lá no domingo passado, que a palavra católica, por isso catolicidade é uma palavra em latim, que significa justamente universal,
esta palavra não ocorre na Escritura, mas nós temos textos que fundamentam esta doutrina. E eu citei alguns textos e eu gostaria de ler um aqui em Gênesis 12, 13. Nós não lemos esse texto lá no domingo passado, mas eu gostaria de ler agora para que os irmãos assim pudessem entender também, para darmos continuidade às marcas da verdadeira igreja. Gênesis 12, verso 3, que diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui nós temos todas as famílias da terra, aqueles que são de Deus, aquelas que são de Deus, todas elas serão abençoadas. O povo de Deus será abençoado, o povo de Deus é um povo abençoado. Então, são todos, aqui temos uma catolicidade, nós temos a universalidade. Também Salmo capítulo 2, versículo 8. Salmo capítulo 2, versículo 8, que diz assim: pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Então veja aí uma questão de catolicidade, uma questão universal. Também temos João 10,16. João 10,16, que diz assim, este versículo 16: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Então veja que neste mundo é a seara, onde Deus tem muitas ovelhas, e o Supremo Pastor Jesus Cristo, ele há de chamar cada uma delas pelo seu nome, elas ouvirão a sua voz e irão com ele. Portanto, irmãos, o povo de Deus é um povo universal, é um povo que ele chamou em toda parte do mundo, por todas as nações. Por isso, não importa se você mora seja lá no Japão, na China, nos Estados Unidos, no Brasil, o povo de Deus está espalhado por toda a face da terra. E aquele que crê, que se arrepende, crê e confessa o Senhor Jesus como seu Senhor, este será salvo. Ele vai ouvir a voz do Senhor, do Supremo Pastor, e irá seguir o grande pastor. Portanto, uma das marcas de uma verdadeira igreja é a universalidade. Mas uma segunda marca que iremos hoje tratar é a fiel pregação do Evangelho. É bem notório, queridos, eu venho falando isso sempre aqui, que em muitos arraiais, em muitas denominações, basta você aí, nesse tempo de pandemia, então, clicar no YouTube e observar algumas igrejas. O que nós não vemos em muitas e na grande maioria é a fiel pregação da palavra. Estamos vendo muito, sim, mensagens de autoajuda, mensagens de fato de prosperidade, de cura. Então, nós precisamos de fato, como servos de Deus, pregar a fiel palavra. E esta é uma segunda marca da verdadeira igreja, que é a apostolicidade. Nós vimos aqui o apóstolo Paulo defendendo o seu apostolado. Então, de acordo com Roma, a igreja de Roma tem o direito de reivindicar esse atributo, porque foi fundada pelos apóstolos. E, acima de tudo, esta igreja alega que seus oficiais são os sucessores em uma linha ininterrupta dos apóstolos
e receberam seu poder e sua autoridade daqueles que, por sua vez, eles os receberam em uma sucessão legítima dos apóstolos. E segundo a doutrina católica romana, o Papa é o legítimo sucessor do apóstolo Pedro, e é isso que dá a essa igreja o caráter apostólico. Então, nós devemos, queridos irmãos, distinguir dois tipos de sucessão. Uma é pessoal e local, ou seja, refere-se às pessoas e lugares. A outra é doutrinária, que refere-se à fé. Então veja que o segundo tipo, ela é uma das marcas da verdadeira igreja, doutrinária. O primeiro tipo de sucessão reivindicado pelos teólogos católicos não é e não pode ser uma marca da verdadeira igreja, que é a questão da sucessão pessoal e local. E nós vamos ver o motivo por que isso. O primeiro motivo é que este tipo de sucessão pode ocorrer e ocorre também com falsos mestres. Você lembra muito bem da história, deixe-me então lembrar, se você não lembra, de Nadab e Abiú, lá em Levítico capítulo 3, versículos do 1 ao 3, que Anás e Caifás foram sucessores de Arão no sacerdócio. Os escribas e fariseus sucederam os intérpretes da lei na história da igreja. Os hereges arianos sucederam os ortodoxos. Então veja que este é o primeiro motivo de esse tipo de sucessão nós observamos durante a história da igreja também ocorrer. E você sabe muito bem, hoje mesmo, hoje, nos dias de hoje, nos dias contemporâneos, você sabe muito bem que pessoas aí se autodenominando, se auto-ungindo apóstolo. Isso é bem comum nessas novas igrejas que surgem aí. A pessoa é o apóstolo tal. E nós sabemos que o último dos apóstolos foi João. Então veja que um segundo motivo que essa questão de reivindicação do apostolado passado por sucessão pessoal e local não condiz, porque, em segundo lugar, é possível haver uma sucessão local e pessoal sem haver uma sucessão doutrinária. Você observa muito bem que não há um doutrinamento nessas igrejas que se autodenominam apostólicas. Eles seguem a doutrina de todos, menos a dos apóstolos e a de Jesus. Que em Filipenses 2 você vai observar que ali Paulo coloca dizendo que eles estão fundamentados na doutrina dos apóstolos, ou seja, na doutrina de Cristo, nos ensinamentos de Cristo, e não nos ensinamentos mundanos, nos ensinamentos das ideologias mundanas, das invenções humanas, que é isso que Paulo está defendendo aqui no capítulo 10 de 2 Coríntios, que nós acabamos de ler. Então, a igreja não deve ser buscada em paredes e templos, mas nas doutrinas, ensinamentos, queridos, é fundamental. A igreja está onde existe a fé genuína. A fé genuína. Um grande homem chamado Ambrósio, ele corretamente afirmou que não possui a herança de Pedro quem não possui a fé de Pedro.
Então, veja um grande pai da igreja falando isso com propriedade. Um grande orador, um grande pregador da palavra. Então, você deve observar esta marca distintiva na igreja. Não vá ao templo porque ali tem muita gente, porque ali aglomera muita gente, porque a gente tem a tendência de dizer que o sucesso está na quantidade de pessoas que vão naquele lugar. Mas é interessante que não é porque ali vai muita gente que está se dando um bom alimento. Tem muita gente, infelizmente, que gosta de comer porcaria. E poucos são aqueles que gostam de comer o verdadeiro alimento, a substância. Então, muito cuidado. Se conhece uma igreja pelo que ela ensina, pela questão doutrinária, e não pelos eventos que elas fazem, e não pelo que elas oferecem de propaganda enganosa. Mas um terceiro motivo de não seguir esse primeiro caso, que é a sucessão apostólica por meio pessoal ou local, é que se a sucessão local fosse uma marca da igreja, muitas igrejas heréticas e cismáticas seriam verdadeiras igrejas, porque podem ter essa sucessão, onde falsos mestres assumem os lugares e tomam os assentos dos pastores genuínos. Irmãos, você muito bem é sabedor que existem igrejas e igrejas. Existem pastores e pastores. Assim como existem bons médicos e maus médicos. Maus advogados e bons advogados. Bons professores e maus professores. Que nessa época de pandemia, inclusive, é Ctrl+C, Ctrl+V. Manda para o aluno qualquer coisa. Não prepara a aula. Não faz de bom grado. Não se dedica de fato. Assim como tem aqueles que são bons, que se dedicam, que se doam, que dão o seu melhor. Assim como tem bons alunos, maus alunos. Então, veja que nós, portanto, temos essa sucessão local e pessoal. E esta sucessão local e pessoal não pode ser uma marca da igreja. Interessante que eu costumo ver nessas igrejas neopentecostais sucessão. Aí está ali o líder daquela igreja, seja o pastor, seja o apóstolo, seja quem for, o bispo, e ele sai dali e deixa o seu filho, como se fosse ministério, fosse algo hereditário, passando de pai para filho. Isso é um absurdo tremendo. Então, veja, meus queridos irmãos, como parte da fiel proclamação da doutrina dos apóstolos, a teologia reformada, ela faz questão de inserir a fiel ministração dos sacramentos. E o sacramento da ceia é um modo visível de se anunciar a obra de Cristo em favor do pecador. E o batismo é o modo pelo qual o pecador passa a fazer parte da comunidade visível da nova aliança. Então aí você tem a ministração fiel da palavra agregada com a ministração dos sacramentos, que são a ceia do Senhor e o batismo. A ceia representando a obra de Cristo, a vida, a morte, o sepultamento, a ressurreição, a ascensão de Jesus. Aquele que ele escolheu antes da fundação do mundo. A este pecador que nós somos e que ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, é esse o significado da ceia do Senhor.
o anúncio da obra do nosso Senhor, que Ele veio, que Ele pagou um alto preço para que eu e você estivéssemos aqui agora adorando o seu santo nome. E também Ele voltará em glória, e todo olho verá, toda língua confessará que o Senhor é Deus, todo joelho se dobrará. E o batismo, que é o modo pelo qual nós pecadores passamos a fazer parte da comunidade visível da nova aliança. Mas eu quero, em último lugar, colocar aqui a terceira marca da verdadeira igreja, que é a disciplina. Veja, queridos, a terceira marca da verdadeira igreja é o fiel exercício da disciplina. E essa marca, ela consiste na privação imposta aos pecadores notórios e aqueles que são contumazes de participar dos sacramentos, caso não haja arrependimento e insistam na prática do pecado, aprofundando ainda mais o abismo em que estas pessoas se lançam, em que essas pessoas se jogam. São, por fim, declarados em nome do Senhor como excluídos da comunhão da igreja, até que se reconciliem com Deus e com a igreja mediante demonstrações de arrependimento sério e genuíno. É fundamental que esta marca esteja presente na igreja. E se somos uma verdadeira igreja, esta marca, ela está presente. Porque a disciplina não tem o objetivo de castigar, ela tem o objetivo de corrigir, ela tem o objetivo de criar oportunidades de arrependimento e restauração. Queridos, o que aconteceria se cada um se comportasse ao seu bel prazer? O que aconteceria se cada um se comportasse ao seu gosto e não houvesse correção? Você já pensou? Nós seríamos uma igreja desordenada, uma igreja onde todos faziam o que quisesse e ficavam por isso mesmo. E o que aconteceria se uma pessoa atrapalhasse todas as outras, vivendo como um incrédulo e prejudicando o testemunho da igreja? Observe, queridos irmãos e queridas irmãs, que a disciplina tem um papel importantíssimo na vida da igreja. A disciplina é um instrumento de manutenção da ordem que entra em ação depois que esta ordem é quebrada, no íntimo de manter e fortalecer a unidade. Então, a disciplina não é para acabar com ninguém, não é para destruir ninguém, é para chamar aquele que é o ofensor à correção, a, de fato, se consertar diante de Deus em primeiro lugar e diante da comunidade na qual ele está inserido. E ela também serve de freio para aquele que tem dificuldade em, pela disciplina pessoal, controlar seus próprios impulsos e desejos. Então, queridos irmãos, a disciplina, portanto, está estreitamente ligada ao amor pela igreja e pela própria pessoa faltosa, que precisa ser disciplinada para caminhar de fato mais vigorosamente nos caminhos do Senhor. E os fins, meus irmãos, que a igreja tem em vista na disciplina desse gênero são, primeiro, para que pela afronta
feita a Deus por meio do pecado, não tenha livre curso entre os cristãos, aquele que, dizendo-se cristão, leva uma vida marcada pela impiedade. Como a igreja, ela é o corpo de Cristo, um membro desarticulado dos demais, queridos, causará de fato dano. O presbítero Durval, ainda há pouco, na sua escola bíblica, às 9, da Congregação de Navegantes, ele falou sobre essa questão, né, do repudiado, e que muitos estão dentro da igreja, mas não são cristãos de fato. Estão vivendo uma vida despreocupadas, achando que são, mas não são, participando de cultos, orando, lendo a Bíblia, dizimando, fazendo profissão de fé, batismo, ceando, mas vivendo sua vida ao seu bel prazer de forma despreocupada. E, de fato, a disciplina serve para estes que mostram só no papel que são cristãos, mas que na prática não são. E o corpo de Cristo deve andar articulado e não desarticulado. Sempre que isso ocorre, queridos irmãos, é importante que esse membro seja recuperado e o corpo todo fique são. Porque se tiver uma dor, uma unha encravada, todo o corpo sente. Você já viu que fica aquela coisa latejando, aquele dedo latejando? E é um incômodo terrível, porque um dos membros do corpo está afetado. Então é preciso levar em conta também, queridos, que a ceia do Senhor, para que a mesma não seja profanada, que ela não seja negligenciada pela igreja, e que a ceia do Senhor, para que a mesma não seja profanada pela negligência da igreja em combater o pecado e em recuperar o irmão faltoso. Além disso, o fiel exercício da disciplina também evita que, por meio de associação com os irmãos faltosos em suas faltas, a piedade cristã de toda a igreja seja corrompida. Veja que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então é preciso corrigir aquele faltoso, para que aquele faltoso não contamine toda a comunidade. Sabemos como é poderoso, queridos irmãos, um mau exemplo. É muito poderoso, que estimula em nós os impulsos e desejos carnais contra os quais lutamos diariamente para zelar por nossa santidade ao Senhor. É justamente por isso que o apóstolo Paulo ordena aos coríntios que removam de sua comunhão o incestuoso. Porque um pouco de fermento, como eu falei ainda há pouco, leveda toda a massa. Conforme 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 e 11, neste capítulo nós podemos observar aquele incestuoso no qual o enteado tem um caso, tem relações com a sua madrasta. Terceiro, meus queridos, para que o faltoso se envergonhe de sua postura ímpia. É para isso que serve a disciplina. Para que ele tenha vergonha mesmo do que ele fez. Para que ele se arrependa do seu pecado. E arrepender do seu pecado significa voltar-se para o Senhor. Voltar-se para o Senhor. É melhor sentir aqui a vergonha da disciplina e ser recuperado, ser restaurado, do que sentir ao longo da vida o peso do próprio pecado. O próprio Jesus, meus irmãos, ele prescreveu a necessidade de ordem, a necessidade de disciplina. E na igreja dele,
quando deu a Pedro as chaves do reino do céu, pelas quais ele é não somente o reino aberto, mas também fechado, para que os ímpios que recusam o arrependimento sejam mantidos fora desse reino. Então observe que é o próprio Cristo que ensina. Em Mateus capítulo 18, versículo 17. Gostaria de ler, e você aí, por favor, abra sua Bíblia e acompanhe. Mateus capítulo 18, versículo 17. Que diz assim: e se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Então ele estará fora do reino. Deus deu essa autoridade para nós, para o seu povo, para os líderes, fazer isso, disciplinar. É uma ordem do Senhor Jesus. Que o irmão faltoso, depois de ser admoestado individualmente, coletivamente e por toda a igreja, caso ainda se mantenha irredutível em seu pecado, deve ser considerado gentil e publicano. Ou seja, como não pertencendo à aliança do povo de Deus. É isso que significa gentil e publicano. Não pertencente ao povo de Deus. A aliança que Deus fez com o seu povo. Eu quero concluir dizendo que onde a palavra de Deus é corretamente pregada, ali também o sacramento é ministrado de forma pura. A verdade de Deus é confessada em harmonia com o intento do Espírito Santo e a conduta das pessoas é moldada de forma harmoniosa. Essas, queridos irmãos e queridas irmãs, são as marcas da verdadeira igreja. E essas marcas deveriam ou deviam orientar os cristãos no século XVI. Essas marcas deviam orientar os cristãos no século XVI. E serve para nós também, para nos orientar ainda hoje, em pleno século XXI. Então veja, essas marcas não são obsoletas, não estão fora de uso. Elas existem e você pode observar. A igreja que tem essas marcas, a universalidade, a catolicidade, a apostolicidade, fiel pregação da palavra, ministração correta da ceia do Senhor e do batismo, disciplina eclesiástica, você verá ali uma verdadeira igreja. Então, quanto mais nítidas forem essas marcas em uma determinada igreja, maior será o seu grau de conformidade com o perfil bíblico de igreja. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. E que nós possamos continuar firmes, fielmente em sua palavra. Vamos louvar a Deus. São 10 horas e 47 minutos. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Toda honra e toda glória, e somente a Ele. Nós vimos no estudo anterior a esse estudo sobre as verdadeiras marcas de uma igreja, sobre só lhe deu glória. Somente glórias a Deus. Toda glória a Deus. Glória para sempre.
orar. Pai amado, muito obrigado por esse estudo que o Senhor nos deu o privilégio de termos. Muito obrigado. Que nós possamos continuar firmes e exercendo, mostrando estas marcas de uma verdadeira igreja. Para a honra e glória do teu nome. Amém. Queridos, Deus abençoe a sua vida. Muito bom tê-los conosco, tê-las conosco. Lembrando que hoje à noite, às 18 horas, teremos o nosso culto de adoração ao nosso Deus. E na oportunidade teremos a ministração da ceia do Senhor. Estarei com os irmãos ali às 18 horas, louvando o nome do Senhor, hoje às 18 horas. Quem não se inscreveu e vai cultuar pela internet, será transmitido sem problema, ok? Então, você que não fez sua inscrição, será transmitido e você poderá acompanhar e cultuar conosco pela internet. E você que fez sua inscrição, vá, participe, vá cultuar o nome do nosso Deus e participar deste sacramento da ceia do Senhor até que Ele volte. Que Deus abençoe a todos. Lembrando apenas aqui que nesta semana que vem agora, dia 8, estará aniversariando, na terça-feira, o nosso irmão Andreus, dia 8. Dia 11, o nosso irmão Eduardo, o esposo da nossa irmã Letícia, né, o pai do Anthony. Dia 14, a nossa irmã Rose, a esposa do diácono Kleber. Dia 14. Dia 17, o nosso irmão Marcos Vinícius, o diácono Marcos. Dia 21, o nosso irmão Leandro. Dia 22, o nosso irmão Daniel Machado, de Nova Trento. Dia 26, a nossa irmã Patrícia Oteiro, a esposa do presbítero André, a mãe da Elise. E dia 29, a nossa irmã Neiva. Então, meus queridos, são estes os aniversariantes de setembro, né? Aqueles que não aniversariaram ainda em setembro. Eu fico por aqui. Deus abençoe grandemente a sua vida e até hoje à noite, se Deus nos permitir, às 18 horas.